Ok, agora imagine o seguinte, se o nosso dash for tão grande, igual eu mostrei no início, que ele seja a linha inteira, que ele ocupe o elemento inteiro. Como que a gente faz isso? Vamos lá. O nosso dash array aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser, vamos colocar um valor de 100 aqui, tá? Aqui também no início vai ser 100. Bom, como ele sempre vai ser 100, desculpa, ele não vai ser sempre 100, tá? Mas aqui no início ele vai começar como 100, tá? E o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 100 só para você visualizar. Vamos parte por parte, tá? Beleza, aumentei o tamanho do nosso dash, então. Olha só como já fica. Já fica bem diferente, né? Você está conseguindo visualizar já o que está quase acontecendo? O que está quase acontecendo é que quando eu dou refresh aqui na página, o nosso dash ele já começa com 100, né, de tamanho e ele vai deslocando o tanto que eu pedi para ele deslocar, certo? Beleza. Olha só, agora se eu colocar 1000, tá? Se eu colocar que o nosso dash array é 1000, vou colocar 1000 aqui e também aqui. Vou atualizar agora. E aí, não está acontecendo praticamente nada. Por quê? Porque ele está ocupando o shape inteiro. Visualmente, a gente não consegue ver, mas está sim acontecendo. Durante 5 segundos, ele está se deslocando aqui. Só que como a gente colocou o dash muito grande, ele ocupa o shape inteiro. A gente não consegue ver ele deslocando simplesmente porque ele tá ocupando o shape inteiro. Mas ele está deslocando aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero dar o efeito que ele está desenhando, tá? Então, para eu dar o efeito que ele está desenhando, o que eu posso fazer é o seguinte. Ao invés dele já começar com 100 de tamanho, tá? Eu faço, desculpa, com 1000, né, que a gente colocou. Eu vou fazer primeiro ele começando com 0, tá? Então, vou colocar aqui nos dois, começando com 0 e indo para 1000. E aí você vai ver o efeito que vai dar. Legal? Olha só. De novo, tá? O que está acontecendo? Ele está começando a nossa animação com 0 de stroke, de dash, né? Desculpa. E depois, conforme vai rolando os 5 segundos, ele vai aumentando até o dash ficar com 1000. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar com 1000, começando com 1000 mesmo. Vou deixar começando com 1000 aqui também, tá? E o nosso dash offset eu vou alterar agora. Então aqui ele vai começar com 200 também, tá? 200, beleza. Vou dar... Antes ele estava começando com 5 e o dash offset ia se deslocando, tá? Vou atualizar aqui agora, que ele está tudo igual, não acontece nada. E agora eu vou inverter. Só recapitulando, ó, ele está começando... tá errado aqui. Vou colocar 200, tá? Vou colocar aqui, não mudou nada. Beleza, é isso mesmo que a gente quer. Olha só, o que está acontecendo? A nossa linha ela está muito grande, então por mais que a gente desloque o offset, não acontece nada. Só que aqui a gente não está nem deslocando direito, porque ele já começa em 200 e permanece em 200, tá? O que eu vou fazer agora? Ao invés dele permanecer em 200 ou ele aumentar o offset, ele vai regredir. Só para fazer o inverso para você ver. Vou colocar 5 e também não acontece nada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não importa o tanto que a gente altere o nosso offset, seja que ele vai aumentar ou diminuir, que ele vai para frente ou para trás, no caso, né? Se o nosso dash array ocupar o tamanho completo, né, o tamanho inteiro do nosso shape, a gente não vai conseguir visualizar. Beleza. Agora, olha só. Eu vou fazer o nosso dash offset ser do mesmo tamanho, né, da nossa linha, tá? Do nosso dash, tá? Então, ambos serão 1000, tá? Então, eu estou falando o seguinte, o intervalo entre um dash e outro é exatamente o mesmo tamanho da linha aqui, do tanto que ela ocupa no shape, beleza? E isso vai gerar uma espécie de vazio total aqui.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso, eu vou zerar o nosso dash offset, tá? Então é como se assim, ó, o nosso dash array, né, o nosso traço, ele tem 1000 e o nosso dash offset também tem 1000. Só o que eu quero que aconteça? Eu quero que comece... eu quero que isso se desloque de uma forma que o nosso dash offset venha zerando, e conforme ele vai zerando, ele vai cedendo o lugar para a nossa linha. Mas como essa linha é tão grande que ela ocupa o shape inteiro, vai parecer que ela está desenhando o elemento. Eu não sei se ficou um pouco confuso de entender, mas conforme você for fazendo, eu acho que você vai pegar, você for experimentando. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o quê? A gente mantém o nosso dash array grande, o tamanho da linha completa mesmo, mas aí a gente faz o contrário, o nosso dash offset, ele também vai ter o mesmo tamanho da linha, né? No caso a gente está chutando aqui 1000, tá? E ele vai diminuir para 0. E conforme ele chegar no 0, ele vai dando lugar para nossa linha ir se revelando, para ela ir aparecendo, tá? Então vamos lá, eu vou salvar aqui agora, tá? E se eu der uma atualizada aqui agora, a gente vai ter o efeito dessa linha se desenhando. Vamos lá. E é isso. Deu para ver certinho? Vou mandar de novo. O que está acontecendo aqui então? O nosso dash array, ele tem o tamanho completo aqui, e o nosso dash offset, ele também tem o mesmo tamanho completo aqui, tá? Só que aí, o que a gente faz? A gente faz o nosso offset e cedendo o espaço, ele retroagindo, digamos assim, para 0. E conforme ele vai zerando, é como se ele fosse revelando, é como se ele fosse trazendo o dash, né, a linha, o nosso traço, para dentro da cena, tá? Para dentro do caminho aqui. Então, vou dar um atualizar de novo, tá? E o que acontece, basicamente, é que não é que a linha está se desenhando, é que o nosso offset está saindo de cena e deixando a linha entrar na cena, digamos assim, entrar no shape. Enfim, eu estou tentando explicar, eu não sei se deu para entender certinho, mas a parte legal é que isso aqui dá a possibilidade da gente fazer essas linhas se desenhando utilizando o nosso CSS, tá? Outra brincadeira que a gente pode fazer aqui, por exemplo, aqui a gente tem essa propriedade fill, tá? Ela tá como none, ela tá sem filamento nenhum, sem preenchimento nenhum, né? Eu vou adicionar ela aqui no from também, só que aí durante esses 5 segundos eu posso fazer, por exemplo, adicionar uma cor, tá? Eu vou colocar blue, só para você ver também. E aí ele vai preencher dentro do shape, tá? Vamos lá, vou dar uma atualizada. Opa, o que aconteceu aqui? Tá, eu vou tirar esse fill daqui, porque ele está influenciando, ele está tendo prioridade. Vamos lá agora. Acabou aparecendo. Ele está aparecendo por último aqui, tá? Eu acho que já estava funcionando. Deixa eu só atualizar aqui. É porque demora 5 segundos e aí ele aparece. Enfim, então a gente pode brincar com essa questão da animação aqui e animar alguns elementos, tá? Ao invés de eu colocar none, eu vou colocar transparente, tá? Porque aí transparente é entendido como se fosse uma cor, tá? E aí eu acredito que agora ele vai fazer o efeito de fade. Isso, exatamente. Agora sim a gente teve o efeito que eu queria. Legal? Então, olha o que dá pra gente brincar. Entendeu? Se você tem uma interface que ela tem vários elementos SVG e ícones e algumas coisas, você pode ir brincando com esses elementos SVG e à medida que eles vão aparecendo no seu layout, né? E aí tem outras coisas que dá para fazer para determinar quando ele deve aparecer ou não, que aí a gente já entra em JavaScript. Como a gente não viu JavaScript ainda no nosso curso, a gente vai deixar isso mais para frente, mas dá para você controlar, por exemplo, quando clicar em um botão, execute a animação. Dá para fazer isso com JavaScript, tá? Então, bom, é isso. A gente conseguiu ver como que a gente... Vamos recapitular aqui então, né? A gente conseguiu ver quais as maneiras da gente inserir um elemento HTML, um elemento SVG dentro de um HTML. A gente conseguiu fazer com que um elemento externo, né, no caso, ele leia um arquivo
CSS, que no caso é o nosso style, tá? Então, o nosso style CSS que está vindo de fora, ele consegue influenciar aqui dentro nesses elementos, tá? Que é o nosso ST0 aqui, é o nosso path, né? E a partir desse arquivo de style, a gente também consegue aplicar animações nos nossos elementos dentro do SVG, beleza? Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula sobre elementos SVG, né? Imagens SVG. E aí na próxima aula, então, agora sim, a gente vai entrar numa parte muito legal, muito interessante, que traz pra gente um monte de novidades, tal, de como controlar a nossa interface, que é o JavaScript, beleza? Então te vejo na próxima aula sobre JavaScript.